Pessoal, faz tempo que eu não apareço por aqui, mas faço questão nesse início de mês, 1º de julho de 2026. Já parou para pensar que nós já estamos na metade do ano, ou seja, já foi meio ano para acabar o ano? Mês de julho é um mês muito especial para mim, porque é o mês que eu estava prestes a nascer. Não só para mim, mas que estava prestes a meu filho nascer. Nós dois nascemos no mesmo mês, faremos aniversário esse mês, se Deus quiser. Mês passado foi também um mês especial onde a minha esposa, ela completou mais um ano de vida em junho. E eu queria compartilhar algo com vocês. Às vezes me dá vontade de compartilhar tanta coisa que estão divulgando de sinais, a terra gemendo, sinais intensificando, né? Ali tivemos um grande terremoto como nunca houve há 100 anos na Venezuela. Agora, aquela coisa da Venezuela ficar toda vermelha, né? A nação ficar vermelha, obviamente tem uma explicação científica a respeito disso, mas independente se tem explicação ou não, o Deus onisciente é Senhor de toda a ciência, ou seja, Ele sabe todas as coisas, e Jesus na Terra, Ele nos alertou de sinais, e não só alertou de sinais, para nós ficarmos atentos aos sinais. Não é para a gente viver de sinais em sinais, parar nos sinais, mas ficarmos atentos. Então, uma das coisas que, apesar dos sinais, eu acho que é importante a fazer o verdadeiro cristão que queima por Jesus, que arde de amor por Ele, que caminha com a presença de Deus, eu acho que a urgência da evangelização, do compartilhamento. Porque, gente, eu tenho falado assim para as pessoas profundas que têm intimidade com Deus, como parte da edificação, nós estamos caminhando para um final, para um fim. É óbvio que vai ter um fim para todos, não só para todos, mas para tudo. Essa terra tem uma promessa de um fim para ela, mas não vou entrar em detalhe que não é o tópico aqui hoje. Então, vai acontecer duas coisas no fim de tudo: destruição total, mas também o blindar da salvação, o resgate da igreja de Cristo, o povo de Deus sendo blindado, sendo salvo, né? Também não vou entrar, existe 3 etapas de salvação, embora Jesus nos salve uma vez, existe a salvação que foi já estabelecida, planejada antes da fundação do universo, a salvação revelada na terra por Deus, por meio do seu Filho Jesus, e a salvação futura, que é o blindar da salvação. Hebreus fala um pouco sobre isso. Eu quero enfatizar aqui o tópico de evangelismo, porque evangelismo é algo que nós temos oportunidade de viver evangelizando, de compartilhar o que nós cremos, o que nós carregamos. Algumas pessoas, os ouvintes, eles interpretam mal, achando muitas vezes que nós queremos colocar algo de goela abaixo, obrigar as pessoas a crer no que nós cremos ou viver no estilo de vida que nós vemos. Não, pelo contrário, nosso papel é lançar a semente, plantar, não obrigar. Nosso papel é compartilhar. E assim, tem solos bons esperando essa semente. Nós nunca devemos parar de evangelizar, nunca devemos deixar de compartilhar, principalmente aquele que quer ser verdadeiro, porque é algo que eu aprendi na caminhada, cara, se eu não viver o que eu acredito, eu vou estar enganando a mim mesmo. Então, Cristo me salvou, em 2008 me visitou, eu passei a viver uma nova vida, a salvação eterna em Cristo, a vida eterna em Cristo, conhecer Ele constantemente, que é a vida eterna. Então, isso vai estar no meu DNA como filho de Deus, como cidadão do céu, a compartilhar das coisas do céu. Na verdade, o que Ele quer que nós compartilhamos é o evangelho do reino. Por que falo evangelho do reino? Porque não é um evangelho terreno, limitado daqui, mas o evangelho de Jesus, do reino do céu, um evangelho do reino de Deus. E assim, nós precisamos pensar como cristão, o que nós temos compartilhado, o que nós estamos compartilhando, o que nós estamos falando, transmitindo, porque afinal de contas, nós somos mensageiro. Você é um mensageiro com a boca fechada, você é um mensageiro quando você fala. Nós somos, diretamente ou indiretamente, nós estamos transmitindo o que nós vivemos, o que nós cremos, as nossas ações, as nossas reações. Afinal de contas, tudo foi criado pela palavra. Começou com o poder da palavra, e a palavra tem poder. Não é à toa que, não vou lembrar agora se é no livro de Tiago, se não me engano,
Provérbios, acho que fala algo assim também, que o poder da vida e da morte está na língua. Olha só, imagina a gente buscando sabedoria de Deus, buscando a vida que é Jesus. A vida do cristão é Jesus, ele se revelou como a vida. Imagina, enchendo dessa vida, enchendo das palavras dele, do conhecimento dele, o poder que nós teremos para transmitir, para impactar vidas, para tocar vidas, para ter esperança de vidas serem salvas, transformadas. Nós temos essa esperança, na verdade, compartilhar dessa esperança. Então, precisamos pensar no evangelismo presente, mas também no evangelismo futuro, mesmo que está tudo acabando. Porque afinal está tudo acabando, vai acabar, cedo ou mais tarde vai acabar, nossa vida vai acabar. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm a vida eterna, têm uma esperança eterna que não decepciona. Então, falando do evangelismo, vamos falar também do evangelismo futuro. O que será o futuro? Muitas pessoas acabam ficando com medo, ansiosas, apavoradas com os acontecimentos, mas enquanto Deus quer falar conosco sobre o evangelismo futuro, é o subtítulo aqui desse devocional. E deixa eu compartilhar com vocês a partir de agora isso. O mundo pode ser evangelizado mais cedo do que a maioria acredita, mesmo que o novo milênio já tenha começado. Quando Jesus deixou este mundo, havia apenas alguns milhares de crentes, talvez um cristão para cada 20 mil pessoas, mas essa estatística foi aumentando, essa quantidade foi aumentando, crescendo. Por quê? Com o compartilhar, com a vivência dos discípulos, e ela continua crescendo. E eu e você não estamos aqui para sermos telespectadores, ficar assistindo, mas assim, viver isso, sermos protagonistas, fazer parte dos mensageiros de Deus. No entanto, dentro de 300 anos, olha só, mesmo que, talvez, uma hipótese aqui, um cristão para cada 20 mil pessoas tinha ali, em 300 anos, todo o Império Romano se tornou cristão, em 300 anos. Hoje em dia, estima-se que exista mais de 600 milhões de cristãos nascidos de novo na Terra. Isso dá uma média de 1 a cada 10 pessoas. Se ficarmos distraídos com outros problemas e dedicarmos, olha só, nosso tempo, dinheiro e energia a meras preocupações políticas e sociais, o testemunho do Evangelho irá com certeza diminuir. Mas Deus não quer que diminua. O propósito do Espírito Santo é nos conduzir a aumentar o testemunho do Evangelho, é aumentar o poder, é aumentar o conhecimento, é aumentar a revelação, aumentar. E ele tem de aumentar. Precisamos de um esforço máximo final para alcançarmos as outras 9 partes do mundo. E estima-se que há umas 9 partes no mundo, há algumas nações ainda que nunca ouviram falar do Evangelho, e olha só hoje com a tecnologia, o poder que isso tem, olha como isso tem aumentado, o compartilhar. Como eu tenho certeza que da época que eu nasci de novo, comecei a caminhar com Cristo, cresceu, multiplicou o compartilhar do Evangelho. O Evangelho do Reino, embora sim, existe a falsa mensagem também, falsos cristãos, existe a apostasia, existe o Evangelho que muitas vezes não é verdadeiro, é pregado, mas o verdadeiro também está sendo pregado. E na verdade Deus vai julgar cada indivíduo, segundo as suas obras, segundo aquilo que acreditou, segundo aquilo que viveu. Eu procuro pensar assim, a verdade vive assim, eu quero ser verdadeiro, eu vou ser verdadeiro. E vamos lá, em Romanos 16, versículo 25 e 26 vai dizer assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, Paulo escrevendo em Romanos, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio. Era algo que estava oculto, era algo que estava na eternidade e foi revelado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto. A partir de quando Cristo veio na terra, o Evangelho de Deus, ele se tornou manifesto em carne, manifesto na vida humana, e Jesus foi o primeiro. Por isso que Isaías fala que ele veio em uma terra árida, seca, como um broto ele brotou, como uma semente em uma terra árida ele nasceu, para frutificar. Começou a partir de Jesus e escolheu 12, e dos 12 foi aumentando, compartilhando do reino de Deus, e pessoas foram nascendo de novo, pessoas foram recebendo o Espírito Santo, pessoas foram sendo salvas e foram compartilhando.
Muitos glorificaram e glorificam Cristo em vidas e também em suas mortes. Tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio do quê? Olha só que interessante, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Gente, um alerta aqui, quer ser um cristão verdadeiro, não quer ser enganado, leia, continue lendo, medite, continue meditando, ore, continue orando a palavra de Deus. A palavra, tenha seu momento, tenha seu tete a tete, tenha seu encontro com Deus verdadeiro, genuíno, tenha seu relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Pelo meio da escritura profética, segundo o mandamento do Deus eterno. Para quê? Por que foi manifesto? Não só para compartilhar, mas para ser vivido, para a obediência por fé entre todas as nações. Entre todas as nações, olha só, Deus não se limitou a um espaço geográfico, a uma cidade, a uma nação, não, mas entre todas as nações. Ele veio para salvar todo aquele que crê. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não acabará. Pode vir sinais que for, pode acontecer catástrofe que for, enfim, não vai acabar enquanto o evangelho não for pregado até o fim, até os confins da terra, a todos da terra. E aqui chegamos à parte onde você e eu devemos nos perguntar. Olha só, agora vou deixar caminhando para o final para ficar com a reflexão. Que tipo de mensageiro, que tipo de evangelista, que tipo de coisas também que eu estou compartilhando. Primeiro, que tipo de evangelista e mensageiro eu sou e o que eu estou transmitindo. O que eu estou compartilhando nessa linha limitada que eu tenho aqui de médias de 70 a 80 anos. Será que minha mensagem é de juízo, como a de Jonas e João Batista, que mostra a ira de Deus contra as pessoas más e gananciosas? Estou mais preocupado com questões paralelas, como Jonas, que ficou zangado porque a planta havia murchado e morrido, do que com milhões de almas perdidas e morrendo sem Cristo? Será que tenho a capacidade de pregar a compaixão e a misericórdia como Jesus fez? E oferecer as boas novas às pessoas? O que eu estou oferecendo? O que está sendo de dentro de mim? Estou falando de coisa física, de coisa, porque o evangelho ele vem do céu, ele vem de forma sobrenatural, ele é algo vivo que é gerado dentro de nós para ser transmitido. O que estou preparado para fazer a respeito da evangelização? Então são perguntas aqui importantes e é minha e sua responsabilidade como cristão encontrar as respostas, sim, e depois nos agarrarmos a elas. Então é isso, está em Mateus 24:14, esse versículo, e será pregado esse evangelho do reino. Que reino que é? Que reino? Da onde é esse reino? O reino eterno e inabalável, um reino de poder. Um reino que não é de palavras enganosas, de persuasão, palavras que para manipular, não, mas um reino de poder a ponto de transformar o indivíduo por completo, a ponto de salvar da condenação eterna um ser humano, a ponto de sarar a alma dele, a ponto de dar uma nova forma de pensar e ele ser conduzido a um novo estilo de vida. Então é isso, fazia tempo que eu não aparecia aqui no YouTube, eu quis transmitir esse vídeo, eu estou focado mais no Instagram, mas no meio do ano eu falei, chegando no meio do ano, por que não também usar esta ferramenta como parte da evangelização, como parte do compartilhar. Então essa mensagem, que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.